E assim, o autor de 30 razões por que não guarda o sábado apresenta a sua 23ª razão. Guardar o sábado, por ser um preceito da lei, e procurar impor a sua observância sobre outros, é o mesmo que tentar a Deus. Ele continua. Já observamos que a lei foi colocada de lado desde que Jesus cumpriu e cravou na cruz. O cristão, obviamente, nada mais tem a ver com ela, no sentido de precisar cumpri-la para a salvação. Daí o ensino de Pedro, claro e inequívoco, de que procurar guardar a lei, ou mesmo parte dela, como é no caso o sábado, é algo provocador e represária da parte do Senhor, porque é tentá-lo. Ananias e Safira cometeram o mesmo erro, tentando o Espírito Santo, e receberam uma recompensa que não deve ser inspiração para ninguém. Atos capítulo 5, de 1 a 10. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Atos 15, 10 e 11. Então Pedro lhe disse, por que entre vós entrastes para contender contra o Espírito do Senhor? Eis aí as portas, os que sepultaram o teu marido e também levarão a ti. Atos 5, 9. Prezado irmão em Cristo, temos cuidado com tal coisa séria. Não é brincadeira provocar a Deus. Ele é misericordioso, porém, sua paciência e tolerância não dura para sempre. Há muitos textos na Bíblia que provam isso. Um deles é Salmo 78, 36 a 42. Pôr a lei condenadora à frente da graça salvadora é pôr Moisés na frente de Jesus. É inutilizar o efeito libertador e salvador de Deus conosco, gracioso e bom. É pôr a lei na frente do sangue de Jesus Cristo, já que a cumpriu colocando o testamento da graça. Contrariar o plano de Deus é tentar a Deus e chamar a sua ira. Essa é a abordagem do autor. Agora preciso fazer 3 colocações aqui. A primeira é voltar novamente ali à base do que está a falar, né? Que é Atos capítulo 15, os versos 10 e 11. Porém, nós não podemos ler apenas Atos capítulo 15, 10 e 11 sem ler Atos capítulo 15 e o verso 1, para entendermos ali a contenda, para entendermos ali o que está em jogo. E o que está em jogo ali é o que está escrito em Atos capítulo 15, o verso 1. Alguns dos homens desceram de Jerusalém para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos neste formato. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. É nesse contexto que que Pedro se levanta no meio da discussão e fala o que está no versículo 7. Irmãos, vocês bem sabem que há muito tempo Deus escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho eterno. Deus conhece os corações e declarou aceitar, dando-lhe então o Espírito Santo. Ele prossegue então. Então, verso 10. Então, por que vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós e nem nossos antepassados conseguimos suportar? Verso 11. De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Nós precisamos entender que a controvérsia girava em torno da circuncisão. E a lei apresentada aqui era a lei que acompanhava a circuncisão. Ou seja, a lei que acompanhava aquele que se tornava então um judeu, ou pelo nascimento, ou por aceitação ao longo de sua vida. Para entendermos essa lei, nós precisamos apenas voltar um pouquinho atrás, no capítulo 10 do livro de Atos, e entender o momento em que o Senhor se manifesta a Pedro. Ali, no capítulo 10, verso 9, tem a visão de um lençol cheio de comidas imundas e comidas limpas. E Pedro fica até espantado porque o Senhor manda ele comer a comida imunda. E no final ele entende.
Ah, o Senhor me mostrou essas comidas imundas e disse que eu poderia comer, mas na verdade ele não está pedindo para me comer comida imunda, ele está querendo dizer que nós não podemos fazer distinção entre um e outro, entre um homem e outro. No verso 28, Atos capítulo 10, o verso 28, quando Pedro chega na casa de Cornélio e quando ele está ali em frente a um grupo de pessoas, ele fala exatamente essas palavras. Vocês bem sabem, ou vocês sabem muito bem, que é contra a nossa lei um judeu associar-se com um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Então perceba que a lei aqui que Pedro está se referindo é a lei que acompanha a circuncisão. A essa lei era bem claro que um judeu não devia estar em conversa com aqueles que não fossem circuncisos, principalmente conversas relacionadas ao reino de Deus. É nesse contexto aqui que o indivíduo não poderia se associar para uma refeição, nem tampouco se associar estando hospedado na casa de alguém. Se você vê Lucas, capítulo 19, quando Jesus está ali à casa de Zaqueu, a população em si, ou a população em torno de Jericó, e tanto aqueles que também vieram de Jerusalém, eles começam então a falar, mas ele está hospedado na casa de um pecador. Ou seja, para aquela população, Jesus estava cometendo um equívoco contra a lei que acompanhava então a todo circunciso. Essa lei, o indivíduo já começava a obedecer ela desde nascimento ou a partir do momento que se tornava então um judeu pela circuncisão. Paulo, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, e o verso 2, e especialmente o verso 3, ele diz que todo homem que fosse circunciso, ele estava obrigado então a cumprir essa lei, essas especificações aqui. Lavar as mãos antes de comer, pelo menos 7 vezes, como é no caso que houve acusação a Jesus e seus discípulos. Não partilhar uma refeição junto com outra pessoa que não fosse circuncidado, não se hospedar na casa de alguém que não fosse circuncidado, não conversar sobre o reino de Deus com pessoas que não fossem circuncidadas. Então veja quanta dificuldade existia para que o evangelho de Deus chegasse a outras pessoas. E é exatamente por isso que o Senhor chama a Pedro e diz claramente para Pedro que essa lei acabou. E é por isso que Pedro se manifesta lá no meio da contenda. E é exatamente ali que Pedro está dizendo, olha, é muito difícil, é difícil até para nós cumprir essa lei, foi difícil para os nossos antepassados. Imagina, agora os judeus que iam apresentar o evangelho a outras pessoas que não fossem judeus, com essa base, com essa regra de leis que o indivíduo não podia se hospedar na casa do outro, não podia comer com o outro na mesma mesa, não podia conversar com o outro sobre o reino de Deus. Então, tudo isso aqui está em volta dessa lei. E, muito bem observado, aqui não tem nada de implicações sobre a lei dos 10 mandamentos, ou a lei moral de Deus. O autor chega a comentar ou fazer um paralelo entre tentar a Deus com o que está descrito em Atos capítulo 5. E o que está escrito em Atos capítulo 5 é Ananias e Safira, eles na verdade mentiram, eles queriam para si uma glória. Nós estamos entregando, vendemos o campo e estamos entregando tudo para o Senhor e para a obra do Senhor. Ali eles estavam mentindo e apresentando as suas próprias posses como um sinal de orgulho. E por isso eles foram punidos. Nada a ver com o que está em juízo aqui. Ele também apresenta no seu livro ali que apresentar a lei é como está tentando a Deus. Veja, e ele cita aqui que Deus cumpriu a lei. Claro que ele está citando Mateus capítulo 5 e o verso 17. E aí nós vamos ler aqui os versos seguintes. Veja só.
Mateus capítulo 5 e o verso 17 diz assim: Não penseis, é Jesus que está falando, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, eu vim cumprir. O verso 18: Digo-lhe a verdade, enquanto existir céus e terra, de forma alguma passará da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Agora veja o verso 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, aí aqui ele está falando sim dos 10 mandamentos, do decálogo, aquele que foi escrito pelo dedo de Deus. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será chamado menorzinho no reino dos céus. E a última parte é a melhor. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. E aí, você quer fazer parte de qual grupo? O grupo da primeira parte do versículo 19 ou o grupo da segunda parte do verso 19? Eu quero fazer parte do grupo da segunda parte do verso 19 de Mateus 5. Eu quero sim buscar, pela graça de Deus, obedecer os seus mandamentos como uma demonstração de amor por Ele, por ter me salvado, assim como ele deixa claro isso em São João, capítulo 14, o verso 15. E mostrar a você. E você pode muito bem fazer o mesmo. Não é difícil, como ele mesmo, Jesus diz, os seus mandamentos não são penosos. Davi apresenta isso muito bem quando ele escreve um salmo, ou o maior salmo, falando sobre a lei de Deus. Você sabia que o maior salmo da Bíblia, o Salmo 119, é um salmo de exaltação à lei de Deus? É um salmo de reconhecimento pela beleza, pela grandeza e pela bênção que é a proteção vinda da lei de Deus? Então, querido, eu quero que você entenda. Sempre você esteve sob a proteção da lei de Deus. Sempre. A lei de Deus veio para nos proteger e sempre esteve disponível a você, a mim. É só você observar. É só você fazer uma reflexão de quantos mandamentos você tem obedecido. E depois perceber que o sábado é apenas mais um que merece sim a tua experiência em santificá-lo. Que Deus nos abençoe.